Deus é maravilhoso. Mateus capítulo 1 diz a palavra do Senhor assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e a Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rude a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Aqui faz referência lá no livro de 2 Reis, capítulo 24, onde você vai ver relatando sobre a deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa profecia estava lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, irmãos, aqui, muitas pessoas, quando leem a Bíblia, não gostam de ler as genealogias, porque questionam, mas eu já li a Bíblia várias vezes, até que Deus me mostrou que a Bíblia é um livro escrito por Deus, é um livro de mistérios, é um livro de profecias, é um livro de revelações, é um livro de histórias, para que a gente sirva de exemplo para a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. E é um livro de promessas, e como é um livro escrito por Deus, não tem nenhum homem aqui na terra que tenha a capacidade de entender tudo o que está escrito aqui. Por isso, a obrigação nossa, como cristãos,
é ler a Bíblia assim como Deus escreveu, e aquilo que Deus quiser nos revelar, Ele nos revela. Então, por exemplo, para quem não ama a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus, ele lê uma genealogia dessa e não dá importância. Mas para mim, por exemplo, eu mesmo que eu já estava lendo e já estava vendo a riqueza de tudo isso aqui que estava sendo relatado, porque cada pessoa dessa aqui, ela tem uma história na Bíblia, ela está inserida dentro de um contexto dentro da Bíblia que serve de exemplo para nós. E aí, quando você pega a genealogia, você vai entendendo o processo da civilização humana, que é um processo muito complexo, né? Tem coisas aqui muito interessantes. Quando você pega, por exemplo, ali, Ezequias gerou Manassés, né? Ezequias era um homem de Deus, o filho dele já era um problema, inclusive, quando Deus manda Isaías ir lá falar com Ezequias que ele ia morrer com a doença que ele estava, e que Ezequias chora muito e faz uma revisão na sua vida e se arrepende, Deus manda Isaías voltar lá e dizer para ele que ia dar mais 15 anos de vida para ele, ia curar daquela doença, não é? Deus faz duas coisas interessantes ali. Primeiro, Deus fala para ele colocar uma pasta de figo na sua ferida, não é? Deus podia curar na hora, mas Deus queria que aquele processo fosse um processo que ele pudesse realmente compreender que ele tinha que mudar as suas atitudes. E Deus fala com ele, manda ele consertar a sua casa, porque talvez ele estivesse como rei, dentro do seu poder, perdendo as rédeas sobre a sua família, não tendo tempo ou tendo objetivo de educar os seus filhos. Por isso que nós vemos depois os filhos dele ali fazendo totalmente o contrário dele. Muitas vezes, por causa do poder, da fama, do dinheiro ou do poder da saúde, as pessoas deixam de construir relacionamentos melhores, né? Deixam de fazer o que deveria ser feito. O que nós vemos aí, essa juventude perdida aí, com pensamentos totalmente absurdos, pensamentos totalmente fora da realidade, porque a maioria dos seus pais não levam eles na igreja, não falam de Deus para eles, acham que filho que você tem que dar para filho é dinheiro, filho tem que fazer uma faculdade e ser rico e ser famoso, não é? Investem só naquilo que é aqui na terra, naquilo que é passageiro, naquilo que não dura. Mas no lado espiritual, os pais não têm tempo para poder construir o futuro dos seus filhos. E aqui nós vimos um exemplo, e você vai lendo aqui, você vai vendo vários exemplos aqui de o que acontece nas gerações. E já tem aqui uma declaração aqui dizendo que traduzido, né, Emanuel, traduzido é Deus conosco, quer dizer, o próprio Deus conosco. Capítulo 2: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eles aqui estavam baseando em uma das profecias que falavam sobre Jesus, né? Que ali está no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Aqui eles recorrem a uma profecia do profeta Miqueias,
lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que dizia: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-lo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui também uma profecia que já dizia lá no livro de Salmos 72, 10, Isaías também 66, sobre o que esses reis iam trazer esses presentes para Jesus. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Isso é uma profecia que está lá no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Aqui, essa profecia está lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. E morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que José era um homem de Deus, e ele constantemente era orientado por sonhos, e esses sonhos ele acreditava neles. E muitas vezes nós que somos crentes, Deus nos dá sonhos, vários tipos de sonhos. O sonho normalmente ele está
prevendo o que pode acontecer. Se você tiver um sonho, uma coisa ruim, uma perseguição, alguma coisa dramática, é importante você acordar, na hora que você acordar, você clamar a Deus, você pedir a Deus para que Deus te livre. Talvez você vá se deparar com um acontecimento para que a sua fé seja acrescentada. Porque muitas pessoas às vezes não acreditam na ação de Deus porque não vê o que Deus está fazendo. Porque Deus nos livra todos os dias. Deus cuida daquele que ama Deus. Deus cuida daquele que tem compromisso com Deus. Deus deixa claro isso na Bíblia em vários e vários lugares. Então, Deus nos livra de muitas coisas a gente não vê. E às vezes Deus deixa acontecer alguma coisa, ou você chegar perto, para que você aprenda a ter fé, para que você aumente a sua fé, para que você veja a ação de Deus. Já que muitas vezes a gente olha pelo poder de Deus que já tem na terra e a gente não vê. É como eu estava assistindo uma reportagem esses dias, estava vendo o mini submarino descendo no fundo do mar, e ali descendo uma profundidade de 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros, acredito que mais alto do que o Everest. E você vê que o interessante é que quanto mais você afunda, maior a força da gravidade. Olha o poder dessa força, que coisa fantástica. Porque se não fosse a gravidade, a água toda ia cair. A água do mar, a água do rio ia cair. A gente também ia cair, porque nós não somos pregados na terra. Agora você vê o quanto que é sofisticado esse negócio da gravidade. Ela segura a água na terra, porque nós estamos de cabeça para baixo. A terra está flutuando no ar e a água não cai. Só que para manter esse volume de água do mar, a força tem que ser gradativa ainda. Entendeu? Engraçado que se você descer 11 metros para baixo da terra, sem ser no mar, você não sofre a ação da gravidade. Se você cavar um buraco para a terra dentro, de 11 metros e descer, você não sofre a mesma ação da gravidade que tem na água do mar para segurar ela para não cair. É uma coisa extremamente impressionante, né? É só mesmo um Deus todo-poderoso, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para poder fazer essas coisas. E às vezes a gente não olha, nosso olhar é miserável, é pequeno, não é? A gente mesmo não vê o quanto nós somos sofisticados. Apesar de toda a fraqueza do nosso corpo, o nosso cérebro é uma coisinha pequenininha, gelatinosa, e não tem nenhum computador na Terra que faz o que o nosso cérebro faz. E mesmo assim a gente não aceita o poder de Deus. A gente fica procurando milagre, milagrezinho aqui, milagrezinho ali, entendeu? Mas vamos ler o capítulo 3. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui, essa profecia sobre João Batista está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. E engraçado que começa aqui dizendo João o Batista. Tem religião que chama ele de João Batista, mas é João o Batista, porque ele chamava João. E como ele começou com esse projeto da nova aliança, do Novo Testamento, de batizar as pessoas, aí a circuncisão se transforma em batismo. Agora todo aquele que
se arrepende dos seus pecados, reconhece os seus pecados e suas falhas, e tem o desejo de assumir um compromisso de amizade, de amor, de fidelidade, de casamento com Deus, essa pessoa, ela se arrepende, e aí ela é imersa na água. Por isso que batista quer dizer imergir a pessoa na água, imersa ela na água corrente, e aquele velho homem vai embora por água abaixo e nasce ali uma nova criatura com o desejo de lutar todos os dias para ser melhor do que ela é. E então João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só que interessante, João Batista aqui, ele podia batizar as pessoas no mar, podia batizar as pessoas no tanque de Betesda, de Betsaida, mas é claro, ele batizava no rio Jordão. Por quê? Porque o batismo é um símbolo de novo nascimento, então deve ser feito em água corrente. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui é muito interessante, porque hoje em dia você não pode falar nada, né? Os religiosos distorcem a palavra, criam doutrinas falsas, mentirosas, mentem em cima da palavra, dão profecia falsa, e você não pode falar nada, porque se você falar, você está julgando, não é? Mas João Batista aqui, um homem aprovado por Deus, claramente aprovado por Deus. Lá na frente nós vamos ver, né, Jesus falando sobre ele, e ele fala claro para os religiosos, que eram os fariseus, os que dominavam os templos, as igrejas, né? E os escribas, os conhecedores da palavra, que distorciam a palavra. Ele chama eles de raça de víboras, né? E eles achavam que eles eram santos, mas ele fala assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por quê? Porque eles trabalhavam contra o projeto de Deus, contra a palavra de Deus, criando doutrinas de homens. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aqui está deixando claro, olha, ele batizava para o arrependimento. Tem igreja que batiza criança. Criança não tem pecado, como que ela vai se arrepender? E depois nós vamos ver ali no livro de Lucas, que Jesus se batizou com quase 30 anos. O batismo é para adulto, é para a pessoa que ela sabe discernir a mão direita da esquerda. Versículo 12: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui ele já está dizendo que Jesus, ele ia praticar a justiça dele, que ele ia separar o joio do trigo, que a palha ia ser separada do trigo, e a palha ia ser o que? Queimada. Quem que é a palha? A palha é o ímpio, é aquele que distorce a palavra de Deus, é aquele religioso que, apesar de conhecer a palavra de Deus, ele despreza a lei de Deus, despreza a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus e leva muitas pessoas cativas.
veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha, aqui também tem uma coisa interessante. Primeiro, Jesus mostra a humildade dele. Segundo, Jesus deixa claro que ele veio para cumprir as Escrituras. As Escrituras que já previam essa aliança do batismo, não é? Segundo, aqui quando fala descendo como pomba, é que o Espírito de Deus, ele apareceu em forma corpórea para que João visse, não é? Porque existia uma profecia que dizia: aquele que você vê o Espírito descendo sobre ele, não é? Então desceu como uma pomba, vem voando, desceu em forma de, não em forma de pomba, desceu como uma pomba vindo sobre ele. Aí o que as pessoas fazem? As pessoas que não leem a Bíblia texto por texto, elas pegam, faz uma imagem de uma pombinha para simbolizar o Espírito Santo de Deus, o que é uma coisa absurda, porque a Bíblia deixa claro que Deus fala: nenhuma figura vistes no dia que eu desci lá no Monte Horebe. E eu já estou falando isso para vocês não fazerem nenhuma figura para relacionar comigo, para que vocês não se corrompam, porque quando você faz isso, você está se corrompendo, porque Deus não pode ser comparado a nada. Você não pode relacionar Deus com nada de material, principalmente o Espírito de Deus. E as pessoas, como não amam a palavra de Deus, não dão importância para o que está escrito, dão muito mais importância para o que a religião, ou o que um religioso fala. O religioso inventa uma coisa que não vira uma lei, e todo mundo começa a seguir aquela lei, sendo que a lei é o que está escrito na Bíblia. Nós temos que seguir o que está escrito na Bíblia. E muitas pessoas acabam desagradando a Deus por causa dessas coisas. E no livro de Romanos também fala sobre a pomba, e Deus condena, não é? Em vários lugares da Bíblia Deus fala sobre isso. Amém?